Graças te rendemos, Pai, por mais um dia que o Senhor tem concedido a nós, por mais um dia que o Senhor tem nos libertado, por mais um dia que o Senhor tem estendido a sua graça sobre as nossas vidas. Hoje começaremos mais uma leitura. Estaremos dando continuidade àquilo que é o nosso objetivo: ler a Bíblia em 7 capítulos por dia. E hoje vamos dar continuidade àquilo que estávamos a ler no dia de ontem, que é o livro de Deuteronômios. E hoje leremos a partir do capítulo 8 em diante. Senhor, abra nossa mente, permita que com que nós encontremos, descobramos coisas que não foram reveladas até agora para algumas pessoas. Que o Senhor nos mostre aquilo que a sua palavra tem para nos ensinar, do fundo do nosso coração, Pai. Esse é um alimento para a nossa alma. Por essa razão, estaremos aqui lendo mais 7 capítulos desse magnífico livro, para que não só sejamos abençoados, mas que nos aproximamos mais, assim, por intermédio da sua palavra. Eu orei confiante, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E começaremos a ler o livro de Deuteronômio, a partir do capítulo 8, e lá o tema está escrito: a terra a ser conquistada. Deuteronômio, capítulo 8, verso 1 em diante. Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pela qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante estes 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam que em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romazeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Admoestação contra o orgulho. Deuteronômio, capítulo 8, verso 11 em diante. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, porque os conduziam por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e afinal lhes fazer bem.
Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos, como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês. Assim, vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, seu Deus. Moisés lembra aos israelitas o socorro divino. Deuteronômio, capítulo 9, verso 1 em diante. Escute, Israel, hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse de nações maiores e mais fortes do que vocês, cidades grandes e com muralhas que chegam até os céus, um povo grande e alto, filho dos Anaquins, que vocês conhecem e de quem vocês já ouviram dizer. Quem poderá resistir aos filhos de Anak? Saibam, pois, hoje que o Senhor, seu Deus, é que vai adiante de vocês. Ele é fogo que consome. Ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Assim, vocês os expulsarão e depressa os farão desaparecer, como o Senhor prometeu a vocês. Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver expulsado essas nações de diante de vocês, não fiquem pensando, é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a esta terra para que tomemos posse dela. Pelo contrário, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las de diante de vocês. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações. Mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de vocês, por causa da maldade delas, e também para confirmar a palavra que o Senhor, seu Deus, jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. As infidelidades de Israel. Deuteronômio, capítulo 9, verso 6 em diante. Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, seu Deus, lhes dá esta boa terra, para que tomem posse dela, pois vocês são um povo teimoso. Lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira, desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar. Vocês foram rebeldes contra o Senhor. Em Horebe, vocês tanto provocaram o Senhor a ira, que o Senhor ficou irado com vocês, ao ponto de querer destruí-los. Quando eu subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Nelas estavam todas as palavras que o Senhor havia falado com vocês no monte do meio do fogo, quando todo o povo estava reunido. No fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levante-se, desça depressa, porque o seu povo, que você tirou do Egito, já se corrompeu. Bem depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei. Fizeram uma imagem fundida para si. E o Senhor continuou dizendo: tenho observado este povo, e eis que ele é povo teimoso. Desde que eu os destrua e apague o nome deles da face da terra, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte, que estava em chama. As 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Olhei, e eis que vocês haviam pecado contra o Senhor, seu Deus.
tinham feito para si um bezerro de metal fundido. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então peguei as 2 tábuas e as joguei no chão, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois, como havia feito na ocasião anterior, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira, porque eu estava com medo por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vocês, ao ponto de querer destruí-los. Porém, mais uma vez o Senhor me ouviu. O Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo, mas também orei por Arão. Ao mesmo tempo, depois peguei o pecado de vocês, aquele bezerro que vocês tinham feito, o queimei e o esmaguei, moendo-o bem até que se desfez em pó, e o pó eu joguei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, em Massá e em Quibrote Hatavá, vocês provocaram muito a ira do Senhor. Também quando o Senhor os enviou de Cádiz Barneia, dizendo: vão e tomem posse da terra que lhes dei. Vocês se rebelaram contra o mandado do Senhor, seu Deus, e não creram nem obedeceram a sua voz. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor, desde o dia em que os conheci. Moisés intercede pelo povo. Deuteronômio, capítulo 9, verso 25 em diante. Assim, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Estive prostrado porque o Senhor tinha dito que queria destruir vocês. Orei ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra, da qual nos tiraste, não diga: o Senhor não conseguiu levá-los para a terra que lhes havia prometido, e por odiá-los tirou-os daqui para matá-los no deserto. Mas eles são o teu povo e a tua herança, que tiraste com o teu grande poder e com o braço estendido. As segundas tábuas da lei. Deuteronômio, capítulo 10, verso 1 em diante. Naquele tempo, o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba ao monte para encontrar-se comigo. Faça também uma arca de madeira. Escreverem nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras e que você quebrou. Depois você as colocará na arca. Assim, fiz uma arca de madeira de acácia. Cortei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas na mão. Então o Senhor escreveu nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele havia falado a vocês, no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. Depois o Senhor entregou as tábuas para mim. Então me virei e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu havia feito. E ali estavam como o Senhor me ordenou. Os filhos de Israel partiram de Beerote Bene Jacá, e foram para Mosera. Ali morreu Arão, e ali foi sepultado Eleazar, seu filho. Oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gud-Godá, e de Gud-Godá foram para Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar adiante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor
o Deus de vocês, lhe prometeu. Permaneci no monte como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. Mais uma vez o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Porém o Senhor me disse: levante-se e ponha-se a caminho diante do povo, para que entrem e tomem posse da terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Extorsão à obediência. Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 em diante. E agora, Israel, o que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje lhes ordeno, para o bem de vocês. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A Ele pertence a terra e tudo que nele há. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles. Ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros. Dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor, seu Deus, e sirvam a Ele. Sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez estas grandes e temíveis coisas que vocês viram com os seus próprios olhos. Quando os pais de vocês desceram ao Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora o Senhor, seu Deus, fez de vocês uma multidão numerosa, como as estrelas do céu. As grandes obras de Deus. Deuteronômio, capítulo 11, verso 1 em diante. Amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerem hoje, e não me dirijo aos filhos de vocês, que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor, seu Deus. Sim, considerem a grandeza do Senhor, a sua mão poderosa e o seu braço estendido. Considerem também os sinais e as obras que ele fez no meio do Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra. Também o que ele fez com o exército do Egito, com os seus cavalos e os seus carros de guerra, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês. E como o Senhor os destruiu até o dia de hoje, considerem o que ele fez no deserto, até que vocês chegassem a este lugar, e ainda o que ele fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os engoliu junto com as famílias deles, as tendas e tudo que os seguia, no meio de todo Israel, porque vocês viram com os seus próprios olhos todas as grandes obras que o Senhor fez. Os benefícios da obediência. Deuteronômio, capítulo 11, versos 8 em diante. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes, entrem e tomem posse da terra para onde estão indo, e para que se prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês e à descendência deles, terra que mana leite e mel, porque a terra da qual vocês tomarão posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, em que semeavam as suas sementes e depois tinham de regar com o pé, como se a plantação fosse uma horta. Mas a terra da qual vocês tomarão posse
É terra de montes e de vales, que bebe a água da chuva dos céus. É terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, Deus de vocês, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano, se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos, que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor, seu Deus, e de o servir de todo o coração e de toda a alma. Então, no devido tempo, darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei pasto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane, e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova, a terra não dará a sua colheita. Em pouco tempo, vocês serão eliminados da boca da terra que o Senhor lhes dá. Ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-nas como sinal da mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais de sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias, os dias de seus filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque, se vocês de fato guardarem todos estes mandamentos que lhes ordeno, amando o Senhor, o Deus de vocês, andando em todos os seus caminhos e sendo fiéis a Ele, o Senhor expulsará todas estas nações, e vocês tomarão posse de nações maiores e mais poderosas do que vocês. Todo lugar onde puserem a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será de vocês. Ninguém poderá resistir a vocês. O Senhor, seu Deus, espalhará o terror e o temor de vocês por toda a terra que vocês pisarem, como Ele já lhes prometeu. A bênção e a maldição. Deuteronômio, capítulo 11, verso 26 em diante. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor, o Deus de vocês, os tiver levado para a terra da qual tomarão posse, vocês pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Esses montes estão do outro lado do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na Arabá, em frente de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré. Porque vocês vão atravessar o Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês. Vocês tomarão posse da terra e vão morar nela. Portanto, tenham o cuidado de cumprir todos os estatutos e juízos que eu hoje lhes prescrevo. O lugar do culto verdadeiro. Deuteronômio, capítulo 12, versos 1 em diante. São estes os estatutos e juízos que vocês devem ter cuidado de cumprir todos os dias viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes deu por herança. Destruam por completo todos os lugares onde as nações que vocês irão expulsar serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, queimem os postes da deusa Azerá
despedacem as imagens esculpidas dos seus deuses e façam com que o nome desses deuses desapareça daquele lugar. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus. Pelo contrário, busquem um lugar que o Senhor, seu Deus, escolhe entre todas as tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. É para lá que vocês devem ir. A esse lugar, vocês devem levar os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias e os primogênitos das vacas e das ovelhas de vocês, diante do Senhor seu Deus, e se alegrarão em tudo o que fizerem, vocês e as suas famílias, no que o Senhor seu Deus os tiver abençoado. Vocês não farão como hoje estamos fazendo aqui, cada um segundo o melhor lhe parece, porque ainda não entraram no descanso e na herança que o Senhor seu Deus lhes dará. Mas vocês irão passar o Jordão e morar na terra que o Senhor seu Deus lhes dará por herança. Ele lhes dará descanso de todos os seus inimigos ao redor, e vocês viverão seguros. Então haverá um lugar que o Senhor seu Deus escolherá para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar vocês levarão tudo o que eu lhes ordeno, os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam e tudo o que tiverem decidido oferecer ao Senhor em cumprimento a um voto. E vocês se alegrarão diante do Senhor seu Deus, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus servos e as suas servas, e os levitas que moram nas cidades em que vocês vivem e que não têm porção nem herança entre vocês. Cuidado, não ofereçam os seus holocaustos em qualquer lugar que encontrarem, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tribos de vocês. Ali vocês devem oferecer os seus holocaustos e ali farão tudo o que lhes ordeno. Porém, sempre que desejarem, vocês podem matar animais e comer carne nas cidades em que estiverem morando, segundo a bênção do Senhor seu Deus. Todos vocês, tanto os que estiverem impuros como os que estiverem impuros, poderão comer, assim como se come carne de gazela ou de veado. Tão somente não comam sangue, este deve ser derramado na terra como se fosse água. Nas suas cidades, vocês não poderão comer o dízimo do cereal, nem do vinho, nem do azeite, nem os primogênitos das vacas e das ovelhas, nem nenhuma das ofertas que tiverem prometido, nem as ofertas voluntárias, nem as ofertas que vocês prepararam. Essas ofertas só poderão ser comidas diante do Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Isto se aplica a vocês, a seus filhos e filhas, a seus servos e servas, e aos levitas que moram nas cidades onde vocês vivem. Vocês se alegrarão diante do Senhor, seu Deus, em tudo o que fizerem. Tenham cuidado de não desamparar o levita durante todo o tempo em que vocês viverem naquela terra. Quando o Senhor, seu Deus, ampliar o território de vocês, como Ele lhes prometeu, e vocês disserem, queremos comer carne, porque este é o seu desejo, vocês poderão comer carne, segundo o seu desejo, se estiver longe de vocês, o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome, vocês poderão matar das vacas e ovelhas que o Senhor lhes tiver dado, conforme lhes ordenei, e comerão a carne na cidade em que estiverem morando, segundo todo o seu desejo. Porém, vocês devem comer destas carnes como se come carne de gazela ou de veado, e delas tanto as pessoas impuras como as puras podem comer. Somente tenham cuidado de não comer o sangue, porque o sangue é a vida, e vocês não devem comer a vida com a carne. Não comam o sangue, este deve ser derramado na terra como se fosse água. Não o comam, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos depois de vocês, quando fizerem o que é reto aos olhos do Senhor. Porém,
as coisas que tiverem consagrado daquilo que lhes pertence, as ofertas prometidas, vocês devem pegar e levar para o lugar que o Senhor escolher. E ali, sobre o altar do Senhor, seu Deus, vocês oferecerão os seus holocaustos, a carne e o sangue. Derramem o sangue dos seus sacrifícios sobre o altar do Senhor, seu Deus. Porém, a carne vocês podem comer. Guardem e cumpram todas estas palavras que eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos depois de vocês, para sempre, quando fizerem o que é bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Contra a idolatria. Deuteronômio, capítulo 12, verso 29 em diante. Quando o Senhor, seu Deus, eliminar de diante de vocês as nações que moram na terra em que vocês vão entrar, para dela tomar posse, e vocês desalojarem essas nações para habitar na terra delas, cuidem para que vocês não caiam na cilada de imitar essas nações. Depois que elas foram eliminadas de diante de vocês, não procurem saber a respeito dos deuses dessas nações, dizendo: assim como estas nações serviram aos seus deuses, também nós queremos fazer. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus, porque eles adoraram os seus deuses, fazendo tudo o que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, até os seus filhos e suas filhas. Eles queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu lhes ordeno, vocês devem observar. Não acrescentem nem diminuam nada. Contra os falsos profetas e os idólatras. Deuteronômio, capítulo 13, verso 1 em diante. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecerem esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser: vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvido à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que andassem nele. Assim, eliminarão o mal do meio de vocês. Caso se aproximar de você e o seu irmão, filho de sua mãe, ou o seu filho, ou a sua filha, ou a mulher que você ama, ou um amigo íntimo, e em segredo disser: vamos servir outros deuses, deuses que você não conhecia e que nem os seus pais conheceram, deuses dos povos que estão ao redor de você, tanto os que estão perto como os que estão longe, desde uma até a outra extremidade da terra. Não concorde com ele, nem dê ouvidos a ele. Não olhe para ele com piedade, não o poupe, nem o esconda. Pelo contrário, você certamente o matará. Você será o primeiro a levantar a mão contra ele para o matar, e depois todo o povo levantará a mão contra ele. Vocês devem apedrejá-lo até que morra, porque ele procurou afastá-los do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade, como está no meio de vocês. Se em alguma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá para morar, vocês ouvirem dizer que homens malignos saíram do meio de vocês e incitaram os moradores da cidade, dizendo: vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheceram, então vocês devem inquirir, investigar e perguntar com diligência. E eis que, se for verdade,
O certo que tal abominação foi praticada no meio de vocês, então certamente vocês deverão matar a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente e tudo que nela houver, até os animais. Depois ajuntem todo o seu despojo no meio da praça e queimem a cidade e todo o seu despojo como oferta total ao Senhor, seu Deus. E a cidade ficará um montão de ruínas para sempre. Nunca mais deverá ser edificada. Também nada do que for condenado deverá ficar nas mãos de vocês, para que o Senhor se afaste do furor da sua ira, seja misericordioso e tenha piedade de vocês, e os multiplique como jurou aos pais de vocês. Isto se vocês ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, e guardarem todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, para que façam o que é reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Mutilação do corpo proibida. Deuteronômio capítulo 14, verso 1 ao 2. Vocês são filhos do Senhor, seu Deus. Não façam cortes em seu corpo, nem rapem a parte da frente da cabeça por causa de algum morto. Porque vocês são um povo santo ao Senhor, seu Deus, e o Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhes serem o seu próprio povo. Não comam coisa alguma abominável. Leis a respeito dos animais puros e os impuros. Deuteronômio capítulo 14, verso 3 em diante. Não comam coisa alguma abominável. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o antílope, a ovelha selvagem e o gamo. Vocês podem comer todos os animais que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam. Porém, dos que ruminam ou que têm a unha fendida, vocês não podem comer o camelo, a lebre, o arganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida, serão impuros para vocês. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, será impuro para vocês. Destes vocês não devem comer a carne, nem tocar no seu cadáver. Dos animais que vivem nas águas, vocês podem comer tudo o que tem barbatanas e escamas. Mas tudo o que não tiver barbatanas nem escamas, vocês não podem comer, será impuro para vocês. Toda ave pura vocês podem comer. Estas, porém, são as que vocês não devem comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o açor, o falcão e o milhano, segundo a sua espécie, e todo o corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa será impuro para vocês, não se comerá. Todo ser que tem asas e for puro, vocês podem comer. Não comam nenhum animal que morreu por si mesmo. Vocês podem dá-lo ao estrangeiro que mora na cidade onde vocês vivem, para que o coma, ou vendê-lo ao estranho. Porque vocês são um povo santo ao Senhor seu Deus. Não cozinham o cabrito no leite da sua própria mãe. A lei a respeito dos dízimos. Deuteronômio, capítulo 14, versos 22 em diante. Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolher do campo, e diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher.
para ali fazer habitar o seu nome. Vocês comerão os dízimos do cereal, do vinho, do azeite e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Façam isso para que aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias. Se o caminho for comprido demais e não lhes for possível levar isso, por estar longe de vocês, o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para lhe fazer habitar o seu nome, então, quando o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado, vendam aquilo e com o dinheiro na sua mão, vão ao lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Com esse dinheiro, comprem tudo o que quiserem: vacas, ovelhas, vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que desejarem. Consumam isso ali na presença do Senhor, seu Deus, e alegrem-se vocês e os membros da sua casa. Porém, não desamparem os levitas que moram nas cidades de vocês, pois não têm parte nem herança com vocês. Ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolham nas cidades de vocês. Então virão os levitas, porque não têm parte nem herança com vocês. Os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, que moram nas cidades de vocês, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. E assim terminamos mais 7 capítulos do livro do Deuteronômio. Acabamos de ler o capítulo número 14, ou seja, do número 8 até o número 14. E a lição de hoje, que eu posso dizer, que podemos tirar do livro de Deuteronômio, é sempre: você precisa lembrar de onde saiu, de onde vai e de quem o ajudou. Você precisa estar sempre patente, colocando o Senhor dentro do seu coração. É estranho como as pessoas acabam se esquecendo de tudo que já passaram, depois de passarem de todo aquele sacrifício, ou todas as lutas que eles passam. Quando vem a bonança, acabam esquecendo do Senhor. Por isso, foi necessário que Moisés acabasse escrevendo de novo tudo aquilo que foi história lá atrás dos povos israelitas. Eles passaram por um determinado tempo da história, girando ao deserto, para poderem chegar até a terra prometida. E eles passaram por muitas provações, passaram por muitas dificuldades, e muitas coisas aconteceram durante aquele tempo. Mas ainda assim, o Senhor, Ele fez com que eles pudessem passar do deserto, e muitos dos que começaram naquele deserto acabaram por morrer, e ele teve que trazer de novo a memória a essas novas gerações, aos novos povos que surgiram durante esses 40 anos de peregrinação, para que eles fizeram para a terra prometida, para que eles se lembrassem do Senhor seu Deus, da mão poderosa que os ajudou no meio do caminho, que fez com que as suas roupas nem envelhecessem, que fez com que eles andassem sem que se cansassem, comessem daquilo que nem os seus pais experimentaram. E a vida de muitos é assim. Hoje em dia eles experimentam coisas que nem os seus pais, nem os seus avós experimentaram. E tudo na graça do Senhor tem acontecido na vida dessas pessoas. Mas lembre-se que haverá tribulações, e na tribulação, tanto na abundância, não esquece de quem é o seu Deus, de quem é o seu Senhor. Lembre-se sempre de todas as ordenanças que Ele impôs para você, de tudo que Ele já mostrou para você, de tudo que Ele já tem feito para a sua vida. Essas são as palavras que o Senhor aqui podemos tirar como lição do livro de Deuteronômio, do seu capítulo 8 até o verso 14. E uma parte muito importante é: não se motile. Não se motile achando que isso fará com que você se aproxime mais de Deus e que Deus perdoe os seus pecados. Deus abomina essa ação, essa prática de pessoas que fazem automutilação para se castigarem a si mesmo por conta de fazerem algo errado.
Não é isso. Não se mutile por coisa alguma, nem se culpe por alguém morrer, nem se culpe por uma outra pessoa, porque você orou e ainda assim aquela pessoa acabou por partir, ou por aquela pessoa acabou se dando mal porque você disse não. Não se mutile por isso, não sinta culpa, pois o Senhor, Ele quer que cada um se torne responsável de si mesmo, que cada um tenha consciência do que quer fazer e do que deve fazer com a sua própria vida. Não seja responsável daqueles que estão a viver as suas próprias vidas. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus Pai esteja contigo de hoje em diante. E assim nós terminamos mais uma leitura, mais uma meditação do livro de Deuteronômios aqui no nosso canal Irmão da Igreja. E você, não deixe de curtir, não deixe de seguir e não deixe de compartilhar com mais pessoas que a essa hora da madrugada possam estar aí ansiosos para ouvir a palavra de Deus. Então, partilhe esse vídeo com mais pessoas e não deixe de seguir esse canal. E um abraço e nos vemos amanhã na continuação da leitura do nosso livro de Deuteronômio. Capítulos, vamos começar no capítulo 5 em diante.